Ni hao, querido e querido ouvinte, salve, salve, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, esse que é o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Você já sabe, esse encontro marcado aqui toda quarta-feira às 15 horas, 3 da tarde, o programa do seu cafezinho, o seu companheiro aí do bolo, do pãozinho, do lanchinho da tarde, para discutir os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do Brasil e do mundo, porque este aqui é o Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui nesta nave. Tá aqui comigo ele, voltando das férias e ainda pegando no tranco, Rodrigo Durão. Como é que tá, Durão? Ciência, meu amigo Lucas A Stanislau. gente tá ousado aqui hoje, A hein? gente tá multicultural. A gente tá abrindo os nossos braços para o Extremo Oriente, que é o tema do programa de hoje, estreando, a minha estreia, pelo menos às 3 da tarde. Muito bem. Horário vespertino aqui para o estrangeiro brilhar e trazer para o ouvinte as notícias do Sul Global com correspondências nos 5 cantos do mundo, no Haiti, na China, na Rússia, na Venezuela, em Cuba, sempre para trazer para você um jornalismo sem intermediários. Os nossos correspondentes contam para você o que acontece de fato nesses lugares. Lembrando que o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 3 da tarde, horário novo, nas redes sociais do Brasil de Fato, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, manda sua mensagem pra gente, abra seu coração e comente, pergunte, enfim, critique. A gente tá aqui pra ouvir você. Estamos aqui também ao vivo na Rádio FM 98.9 para toda a Grande São Paulo. E aqui, 15 horas e 2 minutos, já o pessoal começa a mandar suas mensagens, então eu convido você a também deixar o seu like aqui na transmissão, porque isso ajuda a gente a difundir cada vez mais o estrangeiro, mostra aí pro algoritmo que essa transmissão importa e faz chegar a mais gente. Então, não custa nada, gente, deixa o joinha aí, deixa o seu comentário, fala aí de onde você tá assistindo a gente, também, por que não, se possível, manda um superchat aí pelo YouTube, essa que é uma forma de contribuir com o nosso projeto, com o Brasil de Fato, pra gente continuar entregando pra você jornalismo de qualidade diariamente aqui na rádio, no YouTube, no site do BDF, por todos os meios, redes e paredes. O Rodrigo Durão já adiantou o tema, hoje a gente vai lá pra Ásia, mais especificamente pra Pequim e pra Tóquio, pra discutir essa que tem sido uma escalada de tensão regional, que na verdade reflete palco de disputas globais também, que interessam ao Brasil, por que não? E que envolvem também interesses de outros países ali na região. Estamos falando da nova ofensiva japonesa contra a China, que se mostra cada vez mais imperialista, talvez lembrando aí, Durão, um passado monárquico imperial que botou as garras de fora e ameaçou não só o povo chinês, mas todos os povos do mundo, né? Sem dúvida, mas o povo chinês, o povo coreano foram os que mais sofreram na mão desse imperialismo japonês. Totalmente. Desde a década de 30, do início dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945, quando o Japão ocupou esses países e aprontou. Foram ditaduras, ocupações brutais, cruelíssimas, e que ainda produziram cicatrizes que não fecharam. E no meio dessa cicatriz não fechada, chegou quem? Chegou a nova primeira-ministra do Japão, que assumiu em setembro do ano passado, a Sanae Takaichi. Ela, logo um mês depois que assumiu o governo japonês, ela disse que um eventual ataque chinês a Taiwan seria considerado, poderia ser considerado um ataque contra o Japão, e o Japão iria dar uma resposta militar. No mês seguinte, um outro alto membro do governo japonês disse que o Japão poderia avaliar, mudar a sua doutrina bélica para incorporar, sabe o que, Lucas? O quê? Armas atômicas. Armas atômicas, o Japão fez um juramento, assumiu um compromisso constitucional de não representar uma ameaça ao mundo. Isso, claro, devido à Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aliou à Alemanha, à Itália, no eixo fascista, nazi-fascista, e queria expandir o imperialismo. O Japão já era um país imperialista e queria, ao lado desses países europeus, expandir o imperialismo ao redor do mundo. Então, o que a gente tem é um aumento da tensão. A China, obviamente, não gostou, porque a relação com o Japão, desde essa ocupação, na primeira metade do século XX, sempre foi complicada. E não foi bem resolvida esse final de ocupação. Indenizações não foram pagas, enfim, não se resolveu essa questão. E chegar com uma retórica dessa torna o Extremo Oriente
outro polo de tensão no mundo, já bastante tensionado nesse primeiro ano de novo mandato do Donald Trump, né? Fora que Tóquio agora está representando a ponta de lança dos interesses de Washington ali na região, e a gente sabe que representa mais uma ameaça ali regional para Pequim, né? É o que parece estar tensionando mais essa parte. Uhum. A gente vai até Moscou. Vai até Moscou, onde se encontra o nosso correspondente, analista, o nosso homem, o nosso analista barra correspondente barra amigo aqui do estrangeiro, Marco Fernandes. Como é que você tá, meu amigo? Tô muito bem, Durão. Já começa Salve, te Lucas. Prazer estar aqui de volta. Um grande abraço aí para todos os ouvintes do estrangeiro. Salve, salve. Marco, já começa te perguntando, quem é a Takaishi? E o que se pode esperar desse governo? Por que tá acontecendo isso agora? Bom, a Takaishi é mais uma dessas figuras que tem crescido no mundo inteiro na política, né, de extrema direita ou de uma direita mais bélica, mais agressiva, apesar de também ter um perfil aparentemente alternativo, diz que ela gosta de rock and roll, de heavy metal, é baterista, andava de moto e tal, mas representa hoje uma ala mais conservadora da política japonesa e que volta então a ter, inclusive, volta a subir o tom contra a China, como aconteceu então aí no final do ano passado, final de outubro mais ou menos, em que ela fez esse comentário aí que vocês já disseram sobre a questão de Taiwan. Só que isso que está em jogo, também como o Durão já levantou, é uma questão mais profunda, né? Uma tentativa, inclusive, de ter algumas mudanças constitucionais no Japão em relação às suas forças de defesa. Tanto a questão nuclear, mas também com o aumento, né, das forças armadas, o aumento dos armamentos japoneses. Tem já uma previsão de um orçamento aí de 260 bilhões de dólares pelos próximos 4, 5 anos, para aumentar, né, o poderio bélico do Japão, e é um pouco a aposta que a Takeishi está fazendo nas eleições que ela chamou agora. Ela chamou uma eleição, aí faz pouco tempo que ela foi eleita, mas ela chamou uma eleição para daqui a 4 dias, dia 8 de fevereiro, se eu não me engano, em que o Partido Liberal Democrático está aliado com um partido também conservador, nacionalista, de direita, que é o chamado Partido da Inovação, vão tentar aumentar o seu poder no Congresso japonês, na Câmara Baixa japonesa. Se eles conseguirem os 2/3, a maioria, a supermaioria, eles têm mais possibilidade de justamente alterar a Constituição japonesa. Tem o artigo 9º, que é o famoso artigo, né, onde o Japão promete se conter em relação ao seu poderio militar, e também essa questão que o Durão já mencionou da questão nuclear. Então é isso que vai estar em jogo daqui a alguns dias. E aí, só para finalizar, é curioso porque, em parte, também essa estratégia do Japão, ela tem uma certa similitude com o que a Alemanha está fazendo também, que é o quê? Que é uma aposta, né, no aumento do orçamento militar como um instrumento econômico, né, uma espécie de uma reindustrialização para os dois países, né? E a Alemanha aprovou um orçamento já de 900 bilhões de euros no parlamento. Desses 900 bilhões, 500 bilhões vai para o orçamento militar, e o Japão parece que agora começa a entrar nessa mesma seara. E é curioso porque justamente, né, os dois países aliados na Segunda Guerra Mundial, nazifascistas, e que foram derrotados pela União Soviética e pela China, sobretudo. E agora parece que, né, retorna esse afã militarista, e a última vez que isso aconteceu no Japão e na Alemanha, o mundo quase acabou. Então, a gente tem que estar preocupado no próximo período. Não, é super preocupante, e vale lembrar que da invasão japonesa, naquele momento, que interrompeu praticamente a guerra civil interna na China e fez com que comunistas e o Kuomintang se unissem contra o mal maior, que era a invasão externa naquele momento, né? Inclusive, uma tática que até hoje é estudada pelo movimento comunista e pela esquerda mundial, desenvolvida ali pelo Mao Zedong e os outros revolucionários chineses, da união tática ali com o Kuomintang para combater o invasor externo, né? Tem muita história Tem muito caldo, E tem uma história sendo feita, contexto, inclusive. Isso que o Marco falou, Exato. de antecipar a eleição para o dia 8,
É porque a China está querendo. O Japão, desculpa, o Japão está querendo aumentar muito os Uhum, gastos militares. uhum, E ela está querendo surfar nessa alta popularidade que as pesquisas mostram que ela tem 80% de aprovação, algo assim, uhum. justamente para fazer mudanças constitucionais. Exatamente. Mas eu quero aproveitar aqui, Durão, para apresentar o nosso outro convidado de hoje, ele que está estreando aqui no estrangeiro pela primeira vez, participando aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo, professor Pedro Brites, que é professor de Relações Internacionais da FGV. Professor, obrigado pela sua presença. Eu queria já emendar uma pergunta para você aqui. A gente está falando aqui dos interesses dos Estados Unidos representados ali na figura da Takaishi, como o Japão sendo o portador desses interesses, né? Não seria possível uma relação soberana entre dois estados, uma convivência entre Pequim e Tóquio? Onde que tá a oposição dos interesses entre China e Japão nesse contexto? Porque não é possível se chegar a acordo entre os dois países. Bom, boa tarde, Lucas, Durão, Marco. É um prazer estar aqui, estreando de fato aqui no estrangeiro. Bom, eu acho que esse debate sobre as relações Pequim-Tóquio, ele está presente na política japonesa e mesmo na política chinesa, claro, desde a Segunda Guerra, como vocês mencionaram, né? A gente teve alguns episódios ao longo dos últimos 20 anos em que você teve algumas alas dentro do Partido Liberal Democrata, do PLD, que é um partido essencialmente conservador e de direita, que buscavam um tipo de engajamento com a China, buscando estabelecer relações econômicas, estabelecer relações diplomáticas pelo menos estáveis. Mas a gente sabe que existe muita pressão, tanto externa, e aí é que eu acho que não tem como não mencionar os Estados Unidos, quanto interna também das áreas mais ultranacionalistas no Japão, para que esses acordos não floresçam, para que eles não funcionem. Então, existe esse jogo, essa dinâmica que se estabeleceu principalmente ali no final da primeira década dos anos 2000, mas à medida que o PDJ, que era o Partido Democrático do Japão, né, que era um partido que tinha essa postura mais de engajamento com Pequim, perdeu força, principalmente depois do tsunami de 2011, o PLD voltou ao poder e conseguiu estabelecer uma agenda ainda mais conservadora. Isso tudo num cenário em que você tem uma Ásia mais competitiva, com os Estados Unidos confrontando mais diretamente a China. E o Japão acaba se aproximando dessa estratégia. Então, me parece, especialmente com o crescimento agora de uma extrema-direita ainda mais característica, mais parecida com o que a gente conhece em outros lugares do mundo, essa aproximação fica cada vez mais difícil, embora as economias de Japão e China tenham muita interdependência. É interessante a gente aprofundar mais essa relação íntima entre Japão e Estados Unidos, porque de fato elas têm, como quase tudo que a gente tem falado desde o começo do episódio, uma relação, uma raiz histórica, né? Eu queria aproveitar para chamar o Marco de novo para a conversa, porque antes do programa começar, a gente citava aqui por cima o Acordo de Plaza, né, Marco? Aí é isso, desde as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos mantêm o Japão quase que tutelado, né? E aí a gente teve o Acordo de Plaza na década de 80, que limita o crescimento japonês de uma maneira brutal ali com outros países, né? Alemanha, França, Reino Unido, enfim. E aí a gente tem hoje o Japão como esse garantidor da liquidez mundial, sendo o principal detentor aí de títulos da dívida dos Estados Unidos, além de ter bases militares dos Estados Unidos, como é o caso de Okinawa, né? Inclusive, quero recomendar para o ouvinte assistir e ler as matérias que o nosso correspondente na China, Mauro Ramos, recentemente fez quando esteve em Okinawa, um grande material que ele trouxe de lá, que ainda vão sair outras reportagens especiais de lá. Mas enfim, Marco, você acha que o Japão é, de fato, esse exemplo de que os Estados Unidos tratam mal seus inimigos, mas muito pior seus aliados, né? O Japão é o exemplo típico disso? O exemplo é mais um exemplo que dá razão para o Henry Kissinger, né? Que aliás era ele foi das cabeças da política externa dos Estados Unidos durante décadas e que dizia, né, que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, ser amigo dos Estados Unidos é fatal, né? E o Japão é um caso clássico disso, né? Você mencionou o Acordo de Plaza. Eu acho interessante a gente voltar rapidinho no Acordo de Plaza, até para a gente pensar um pouco do que está acontecendo hoje, né? Porque, bom, o Acordo de Plaza basicamente foi um acordo em que os Estados Unidos, em 1985, na administração do Reagan, no segundo mandato do Reagan, colocou o Japão de joelho economicamente. Bloqueou uma ascensão meteórica que o Japão vinha tendo economicamente no mundo, né? Você, Lucas, é um pouco mais jovem, acho que você não deve lembrar muito, mas o Durão, que é mais da minha idade, tem mais cabelos brancos aí que nem eu, deve lembrar que nos anos 80, né, o Japão era a China. O que a China é hoje
essa coisa espetacular, crescimento econômico e tá em todo mundo e tal, era o Japão nos anos 80. Né? O Japão tinha uma receita, né, de ser um país de alta tecnologia, de indústria pesada e de exportação. E tinha uma moeda que era relativamente barata, né? Tinha pouco valor no mercado global, então as exportações japonesas eram muito baratas. Então o Japão competia com todo mundo e ganhava de todo mundo. O que aconteceu? Isso começa a incomodar os Estados Unidos. Em 85, então eles chamam esse acordo de Plaza, lá em Nova York, e literalmente botam o Japão de joelho, obriga o Japão a valorizar a sua moeda. Em 85, o dólar valia 240 ienes. Nessa jogada, nesse acordo, que também entra a Alemanha, entra um pouco a França, é feito então um acordo, e é feito isso, né, com operação financeira. O ien passa a valer um dólar passa a valer 120 ienes, ou seja, o ien se valorizou 100%. Isso quebrou a indústria de exportação japonesa, né? E então, isso justamente é o que os Estados Unidos já tentaram fazer com a China, né? Estão tentando fazer desde da primeira guerra comercial do Trump em 2017, mas a China também aprendeu com a história, e a China, evidentemente, não tem bases dos Estados Unidos, não tem tropas estadunidenses, né? E tem um partido soberano, que tem um controle do Estado, que é o Estado soberano. Então, acho que isso também, só queria retomar isso para a gente também não perder esse fio histórico, porque tem uma tendência agora também de muitos, né, dizer, o Trump é louco, o Trump está fazendo coisas que são completamente sem pé nem cabeça. Não, o Trump está fazendo uma receita que os Estados Unidos já fizeram em vários outros momentos. A gente ficou chocado com o sequestro do Maduro. Bom, os Estados Unidos já mataram o Gaddafi na Líbia, mataram o Saddam Hussein, né? Então, assim, isso que ele está fazendo agora é o momento que os Estados Unidos passaram aí nos anos 70 de crise. O Reagan, né, em 8 anos, conseguiu resolver várias dessas contradições. E uma delas foi justamente a competição dos japoneses. Ele conseguiu esmagar o desenvolvimento econômico japonês naquele momento. Então, o Trump nada mais é do que receitas que o império precisa fazer em momentos de crise, onde ele precisa partir para cima. E aí partir para cima em esquema mafioso, né, de extorsão, de ameaça, de assassinato, de genocídio, etc, etc. Mas isso que é curioso, né, Marco? Assim, o Reagan foi lá, resolveu, mas pode? Pode mudar a regra do jogo, assim, a seu bel prazer, quando o adversário tá botando a cabecinha pra fora, você chega e corta, tolhe as asinhas desse adversário? Se você for o dono da bola e do campo, né? Aparece, né? Eu queria ouvir o Pedro sobre isso. Pedro, pode isso? E, assim, queria que você também desse um pouco essa explicação. O Marco falou que a China não aceita esse estado de coisas, mas o Japão sim. O Japão, eu acho que é legal a gente dar esse passinho para trás e explicar por quê. O Japão foi bombardeado pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 45, acabando com a Segunda Guerra Mundial, e nos anos seguintes os Estados Unidos financiaram a recuperação do Japão, tornando o Japão um país vassalo dos Estados Unidos, né? Isso explica tudo isso que o Marco falou, os acordos de 1985, o acordo de Plaza, e essa submissão atual também a Washington? Pois essas mudanças assim, né, de ser o dono do campinho, da bola, eu acho que trazem uma série de implicações, né? A primeira é que me parece que cada vez menos a gente observa muitos países passam a desconfiar da liderança dos Estados Unidos, né? Então essa credibilidade em relação à legitimidade à liderança que atingia uma boa parte do planeta começa a ser invalidada, né? Perde força. Então, apesar de a gente não ter nenhum sistema de coerção para impedir que os Estados Unidos façam isso, abandonem as instituições internacionais, atropelem o direito internacional, como a gente tem visto, mas isso, claro, gera mais instabilidade nas relações, tanto com os aliados quanto com os competidores, como a China, por exemplo. E, de fato, acho que quando a gente olha para esse histórico das relações Japão-Estados Unidos, eu acho que o Marco até mencionou, né, todo esse processo de aproximação, mencionou o Kissinger, que, de fato, sempre mencionou como ser aliado dos Estados Unidos é perigoso. É bom lembrar que o Japão que renasce depois da Segunda Guerra Mundial é um Japão com soberania limitada, né? É um Japão que ele tem dificuldades para se estabelecer, de fato, como uma potência regional, que sempre fora a pretensão do Japão. Então, já nos anos 50, eles formam um acordo, né, de defesa comum,
E depois da Guerra da Coreia, porque na Guerra da Coreia ela foi importante ali, de 50 a 53, os Estados Unidos não tinham nenhuma pretensão de ajudar o Japão a se desenvolver e se tornar uma potência industrial. Mas naquele contexto, depois da Guerra da Coreia, os Estados Unidos viram que precisavam do Japão para conter uma China agora comunista depois da Revolução liderada pelo Mao Tse Tung. Então foi a partir daí que o Japão ganhou esse acesso especial ao mercado americano, né? Então podia exportar para os Estados Unidos e se tornou esse competidor que o Marco mencionou. Então, dentro desse contexto, você tinha, claro, dentro do PLD, que sempre foi o partido principal do Japão, que é o partido que está no governo agora, duas alas, assim, basicamente. Uma ala que tinha uma ideia de um Japão um pouco mais independente, não de ruptura com os Estados Unidos, mas tendo um pouco mais de soberania, e essa outra ala que a ideia era se tornar o braço dos Estados Unidos na Ásia. E, claro, ao longo do tempo, essas duas alas foram se degladiando, foram disputando poder, e por isso que é difícil a gente pensar num Japão que rompa com essa relação com os Estados Unidos, porque mesmo os opositores dessa estratégia de alinhamento pleno, elas não defendem uma ruptura. Eu acho uma história interessante para a gente pensar, que eu acho que é um caso bem relevante. Em 2009, né, o primeiro-ministro Hatoyama, ele era do PDJ, que foi uma dissidência do PLD e era um partido mais de centro, né, com o objetivo de ter uma aproximação maior com os países do sul global, um pouco mais de aproximação com a China, botar o Japão numa posição mais de negociador global. Uma das propostas que ele levantou na campanha foi retirar as bases militares dos Estados Unidos do Japão. Ele se comprometeu com isso, de retirar a base de Okinawa. Porque ele falou, olha, a gente tem uma boa relação com os Estados Unidos, o Japão é um país já rico, estabelecido, e o governo Obama está se comprometendo com a paz global, pelo menos foi isso que ele acreditou. E os Estados Unidos, evidentemente, não abriram mão da base militar, ele acabou até renunciando por não ter cumprido essa promessa. Ou seja, essa tentativa de se livrar dos Estados Unidos é muito difícil. Então, por isso que o consenso em relação à importância dos Estados Unidos ele é bem significativo dentro da sociedade japonesa. Mas, Pedro, eu queria te ouvir também, você falou dos Estados Unidos. Qual a relação do Japão Uhum. interna, dos políticos japoneses, com a China? Existem alas dentro do Japão que defendem uma normalização, uma melhora dessas relações, inclusive indenizações pela ocupação, pedidos de desculpa. Existe isso Uhum. ou não? É um assunto, um tabu ali dentro. Uhum. Eu acho que quando a gente fala de aproximação com a China, a gente tem algumas alas dentro do PLD, dentro dos algum partido de centro, né, que são minoritários, na verdade, mas que defendem pelo menos a normalização e a estabilidade das relações com a China. Não é uma ideia de se tornar um aliado feroz da China, mas principalmente de conseguir estabelecer um nível de estabilidade nessas relações para que não ameace a segurança regional e também entendendo que a China é um mercado importante para o Japão, além de ser, por exemplo, o principal é, o país que mais leva turistas ao Japão é justamente a China, né, Uhum. historicamente, nesses últimos 20 anos especialmente. Então, por isso que essas alas defendem essa normalização das relações, né? Até a própria Takaichi, ela tentou estabelecer relações com Xi Jinping, mas depois deu essa declaração que você mencionou ali no início, que acabou afastando os dois países. Mas, efetivamente, a maioria das alas políticas ou estão numa posição de afastamento da China e aproximação com os Estados Unidos, ou estão afirmando um discurso ainda mais anti-China, né, ultranacionalista. Então, inflando as posições dos militares, negando o direito da China sobre territórios disputados, ou mesmo, a gente já viu os primeiros ministros japoneses fazerem isso, visitarem os túmulos dos mortos dos soldados japoneses na Segunda Guerra Mundial, que a China considera uma afronta, né, um desrespeito, justamente porque foram esse movimento político do Japão que colonizou a China e que perpetrou uma série de violências. Então, esse balanço é difícil. Você não tem nenhuma ala que pregue uma aliança com a China plenamente, uma ruptura com os Estados Unidos, mas tem algumas alas minoritárias que defendem uma normalização. Mas apesar disso, o que tem crescido mais no Japão é essa ala ainda mais radical, mais ultranacionalista. É curioso, né, Lucas? É um local onde os símbolos importam, as pequenas sutilezas têm um significado político importante, né? Como a atitude chinesa de trazer de volta o casal de pandas que havia presenteado o Japão. Essa história é digna Explica muito, de né? nota, né, Durão? Diga de nota, exatamente. Lembrando, cara ouvinte, que nenhum panda que exista no mundo deixa de ser chinês. Nasceu na Antártida, é chinês. Nasceu no Brasil, nasceu na Mongólia, todos são chineses. E devem ser retornados para a China, caso a China assim o peça. E pediu, né, Lucas? Pediu agora para os pandas de volta.
como um ato de desagravo, né? Pois é, isso tudo, a gente já tá falando há 25 minutos a respeito de China e Japão, mas a gente não tocou num pontinho que é muito crucial. Eu queria até ouvir o Marco Uhum. e o Pedro sobre, que é Taiwan. Taiwan é o ponto nevrálgico ali, tá? O local onde as pessoas não se entendem, ou esses atores não concordam, e tem potencial para inflamar ainda mais aquela parte do mundo, né? Eu acho que é até interessante a gente chamar o Marco para conversa, porque, Marco, quando a gente acompanha aqui no noticiário, seja brasileiro, dos meios hegemônicos, da imprensa comercial, seja nas grandes agências, trata-se muito do interesse quase expansionista, imperialista chinês sobre Taiwan, né? Mas pouco se explica em qual condição Taiwan se insere no mundo hoje, do princípio de uma só China, de como se De formou onde aquela. veio, né? Exatamente, de como se formou aquele território e aquela governança atual ali sobre Taiwan, e como ela se insere na disputa, que na verdade ela é alvo de hostilidades ocidentais, né? Tida ali como a joia da coroa ali, né? Para os interesses tanto de Washington quanto agora do Japão. Então, explica pra gente, Marco, um pouco todo esse contexto que envolve Taiwan nessa disputa. Tá sem som, Marco. Acho que não estamos ouvindo o Marco, vamos ver. Volte, Atenção. Marco Fernandes. Liga o Conectamos o som. cabo. Aí, pronto. Agora É que eu tinha sim. mutado aqui, gente. Foi culpa minha. Desculpa aí. Não, acho que essa declaração do Takeshi foi absolutamente desastrada, né? Uhum. Porque, enfim, ela toca fogo numa questão que não necessariamente é tão crucial para o Japão nesse momento, e toca fundo numa ferida que a gente já falou muito sobre isso aqui, em outros estrangeiros também, sobre o que significa Taiwan. Taiwan é um tema que mobiliza paixões na China. É uma coisa impressionante, assim. Você vê, eu cansei de estar conversando assim com uns velhinhos, super doce, meigo. Cara, quando fala de Taiwan, bicho, a veia aqui do pescoço salta, Uhum. sabe? É uma coisa que é uma ferida profunda na subjetividade chinesa. E vamos lembrar que Taiwan, a desgraça começa com o Japão. O Japão coloniza Taiwan, né? No século XIX. Então, na verdade, quando a Takeishi faz uma declaração como essa, ela tá mobilizando coisas muito profundas, né? E não é à toa que a resposta chinesa foi imediata, e já houve uma resposta, inclusive, já uma medida concreta contra o Japão, que foi a suspensão da exportação, né, de alguns itens de terras raras e alguns outros equipamentos que eles chamam de uso dual, né, que pode ser tanto para civil quanto para militar. É interessante porque você vê, está começando a formar um padrão da China, né? Porque esse é o grande ás na manga da China, são as terras raras. A gente sabe disso. A China refina cerca de 90% das terras raras do mundo. Ela usou isso contra os Estados Unidos no ano passado, né? Vocês lembram que quando o Trump começou a trucar mais alto, chegou a, sei lá, 140%, 160% de tarifa, 200% contra a China. A China foi lá e suspendeu a exportação de, se não me engano, 8 elementos de terras raras naquele momento. Uhum. Foi a única vez que o Trump, de fato, recuou, né, em todos esses movimentos agressivos que ele vem fazendo no último ano. Então, de fato, acho que a gente tem que também estar atento a essa dinâmica. Eu já falei isso em alguns outros podcasts, já está virando o meu parecendo um disco arranhado, assim, mas as terras raras são um dos grandes elementos, né, do poder de dissuasão que a gente teria no sul global contra o império. Vamos lembrar que, além da China refinar 90% das terras raras do mundo, as 5 maiores reservas de terras raras hoje no mundo estão em 5 países BRICS: a China, o Brasil, o Vietnã, a Índia e a Rússia, né? Demorou para a gente formar uma OPEP das terras raras, fazendo um acordo aí com a China de transferência de tecnologia e começar a ter as terras raras como, de fato, um material controlado, em que, como a China está mostrando, é possível você dissuadir seus adversários ou se defender de ataques como que os Estados Unidos vem fazendo. Então, acho que também isso também para o Japão, a médio prazo, é muito complicado. Só para, né, finalizar do ponto de vista econômico, acho que o Pedro já deu essa letra. A China é o maior parceiro comercial do Japão. Claro. O comércio da China com o Japão é mais de 300 bilhões de dólares. É mais do que o comércio do Japão com os Estados Unidos, né? E existem estimativas aí de até 30 mil empresas japonesas atuando no território chinês, né? Então, assim, do ponto de vista econômico, como o Pedro já falou, são economias muito interdependentes
Então, uma eventual escalada de tensões, de conflitos diplomáticos e econômicos é muito ruim para os dois, mas certamente o Japão vai perder mais. A gente tá recebendo várias mensagens aqui dos ouvintes, salve, salve a todos e todas, Palestina livre, muito bom o programa. E tem um ouvinte aqui, Marco, que inclusive fez um comentário que acho que dialoga muito com o que você trouxe, né? Você dizia, para quem tá surpreso com o sequestro do presidente Maduro da Venezuela pelos Estados Unidos, que não se lembra que os Estados Unidos mataram o Gaddafi, o Saddam Hussein, fizeram com, enfim, Allende, Lumumba, para quem também se surpreende com as tarifas, um ouvinte aqui comenta: os Estados Unidos são protecionistas e vendem para o mundo neoliberalismo fajuto para não ter concorrência. Um pouco também na linha da econômica, né? O que faz o atual governo Donald Trump se vendendo dessa forma. E olha só, eu quero aproveitar aqui para você que ainda não mandou sua mensagem, interage aqui com a gente, manda a sua dúvida, a sua pergunta aqui para os nossos analistas, Marco Fernandes e Pedro Brits, hoje aqui participando do episódio do Estrangeiro. E quero aproveitar também a pausa para fazer aqui o nosso jabá, pedir aí o seu apoio, porque a gente tá com a campanha do Apoia-se aberta, apoia.se/Brasil de Fato. Você acessa o link ou aponta seu celular para esse QR Code que aparece na tela e vem fazer parte do time de apoiadores do Brasil de Fato, porque a gente precisa de fato do seu apoio para continuar entregando aqui o jornalismo de qualidade com uma visão popular do Brasil e do mundo que você já conhece. Então convido você para acessar apoia.se/Brasil de Fato e se tornar aí mais um membro apoiador do Brasil de Fato e também, claro, fazer a sua contribuição aqui pelo YouTube, pelo Superchat. A gente está esperando aí a sua contribuição e a sua pergunta. Eu quero aproveitar também aqui que a gente falou das loucuras do Trump, né? E falou do sequestro do presidente Maduro. Pedro, perguntar para o professor Pedro, muito se falou depois da operação bem-sucedida que os Estados Unidos conduziram contra a Venezuela, um ataque militar, um bombardeio militar contra territórios venezuelanos e o sequestro do presidente Maduro, que essa teria sido um recado para a China e para a Rússia. Até quanto a gente pode dizer que isso é correto? E se está aí imposto também na relação entre Trump e Takaishi, também uma afirmação aí para Pequim de que uma possível operação bélica na região intimidaria as forças chinesas. Eu acho que quando a gente olha para essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, o sequestro do Maduro, eu acho que os dois pontos a gente tem que me chamam mais atenção, né? O primeiro e eu concordo com o Marco, né? A gente tem esse histórico dos Estados Unidos, mas eu acho que o que os Estados Unidos tentam trazer de novo é, primeiro, a América Latina como essa prioridade mais de segurança, mas principalmente dois aspectos. Um, o fato de tentar fazer isso sem tentar, pelo menos, criar um verniz de ordem internacional. Né, porque nas outras intervenções elas foram igualmente criminosas. Ou elas tentavam ser escondidas, como né, citou Lumumba aí, né, então tentar fazer operações encobertas da CIA, ou elas tentavam ter um verniz de que elas eram um consenso, né, com Gaddafi, é a OTAN, é a responsabilidade de proteger. E agora não tem nenhuma desculpa, é diretamente a intervenção. Ou seja, tem uma espetacularização desse tipo de intervenção. E aí me parece que pode ser, sim, claro, um recado para a China e Rússia de que tenham que se afastar principalmente da América Latina. Não consigo pensar os Estados Unidos nesse momento planejando o mesmo tipo de intervenção em algum país asiático, aliado da China, ou mesmo no entorno russo. Mas me parece um recado de que na América Latina eles estão dispostos a aumentarem as apostas para evitar que China e Rússia se aproximem mais estrategicamente de aliados aqui na região. Eu acho que isso é um ponto importante, porque também a gente está ainda medindo até que ponto as respostas de China e Rússia vão conseguir trazer contrapeso a esse tipo de atuação dos Estados Unidos. A gente não viu uma resposta muito dura de China e Rússia para o sequestro do Maduro. Tivemos condenações públicas dos dois governos, mas nada além disso. Então acho que vai ser interessante a gente ver esses primeiros meses agora da Delcy Rodrigues no poder, para ver em que medida a China e a Rússia vão conseguir estabelecer relações, ou se de fato os Estados Unidos vão conseguir tomar controle do petróleo venezuelano, como eles têm afirmado. Então, nesse sentido, principalmente também pensando agora nas ameaças que os Estados Unidos têm feito para o Irã, mostram esses Estados Unidos disposto a aumentar o risco de guerra, aumentar a tensão internacional e, de certa forma, fazendo esse jogo para ver até onde China e Rússia também aceitam ir. Né? Ele tá tocando o tambor, né? Pois é, e são mensagens contraditórias quando você pensa, né, Pedro? Eu queria tua opinião sobre isso, porque ao mesmo tempo em que
a retórica é inflamada, exercícios militares na região de Taiwan, dos Estados Unidos, da China. Os Estados Unidos lançaram essa nova doutrina Monroe que diz, a América é o nosso quintal. A Uhum. gente manda aqui, nem cresça o olho para cá. O que diminui um pouco a chance de intervenção em outras partes do mundo, como Taiwan. Queria saber, mas da boca para fora, ou pelo menos na retórica, os Estados Unidos dizem que vão proteger Taiwan. Pedro, queria tua opinião. Isso pode acontecer mesmo? Está menos provável? E por que importa tanto? Por que essa cidade-estado, Uhum, que não é nem um uhum. país, é uma cidade-estado, como Hong Kong foi, né? Por que ela importa tanto? E se você acha que Trump iria às consequências, às vias de fato, para proteger Taiwan? Eu acho que a gente tem visto mesmo nessa mudança estratégica dos Estados Unidos no Trump, essa afirmação da América Latina como principal espaço geopolítico prioritário, né? Que é um retorno a uma tradição dos Estados Unidos, principalmente no final do século XIX, início do século XX, e que, claro, que traz mais riscos, inclusive, para a gente aqui no Brasil. Eu não consigo ver, e eu acho que o Trump tem dado até demonstrações mais firmes disso, do respeito com o que ele trata o Putin, né, tentando criar uma relação de cordialidade, tentando criar algum tipo de, apesar das retaliações comerciais contra a China, mas não escalando ainda mais as tensões com a China, de que existe um acordo tácito de tentar respeitar as zonas de influência. E isso tem sido uma preocupação nesses países, né? Porque se de um lado a direita no Japão, em Taiwan, tem crescido defendendo uma aproximação maior com os Estados Unidos, o crescimento dessa ideia de militarização, de aumento das forças armadas, de nacionalismo, também é para se defender caso os Estados Unidos os abandonem. Porque o que está acontecendo na Ucrânia, né, para esses países, tem sido um símbolo de como o governo Trump não está disposto a auxiliar os seus aliados de forma efetiva. Então, por isso que essas forças de militarização, de desenvolvimento de armas, de aumento dos gastos nesse sentido, também são uma resposta para tentar construir forças um pouco mais autônomas. E parece também que o Japão, ao dizer nós vamos intervir em Taiwan caso a China tente alguma coisa com relação a Taiwan, é uma tentativa de dizer que o Japão está tentando se colocar como esse protetor regional, né? Embora a gente saiba que tem uma discrepância muito grande entre China e Japão, por exemplo. E Taiwan acaba sendo muito importante nesse contexto. Acho que a gente poderia. Acho que tem muitos elementos, né? Por que Taiwan é tão estratégica, né? Bom, do ponto de vista geopolítico, né, ele faz parte daquelas cadeias de ilhas que cercam em alguma medida a China, como o Japão, como Taiwan e mais uma segunda linha, Guam e outras ilhas do Pacífico, que de certa forma restringem, criam pontos de anteparo para uma eventual expansão chinesa, segundo a visão dos Estados Unidos, no Oceano Pacífico. Então a ideia seria manter esses aliados ali para a contenção da China efetivamente. Isso é um plano que vem desde a Segunda Guerra Mundial, especialmente. Então, essa é uma importância estratégica, né? E do ponto de vista econômico, tecnológico, Taiwan se configurou como esse principal centro de produção de semicondutores, né, de chips de alta tecnologia, com uma tecnologia muito mais avançada que muitos outros países, então domina fortemente o mercado internacional, e isso torna Taiwan estratégica para qualquer país que quer ter algum nível de produção tecnológica. Então, acho que a disputa e ainda o nível de aproximação que os Estados Unidos têm com Taiwan se dá a esses processos. Hoje, eu acho que é muito difícil a gente ter certeza plena de que os Estados Unidos cumpririam uma defesa de Taiwan de olhos fechados. Acho que dependeria muito do contexto em que isso acontecesse, que tipo de barganha a China poderia apresentar em relação aos Estados Unidos. Acho que muitas coisas teriam que ser discutidas nesse jogo para que os Estados Unidos de fato entrasse, ou garantir que ele vai entrar nessa guerra. Porque me parece que o Trump também tem uma pressão interna, inclusive dos seus apoiadores, de que os Estados Unidos não devem mais se envolver em grandes conflitos militares, os Estados Unidos não devem estar presentes internacionalmente, deve se fechar mais em si, na sua região, cuidar mais das questões como imigração, desse jeito que a gente já tem visto aí de forma desumana, inclusive. Então, acho que esse é um dilema. Para esses países é um dilema, porque eles querem manter seu afastamento da China. E, por outro lado, me parece que os Estados Unidos, ao mesmo tempo que não quer perder essa aliança com Taiwan, não tem feito muita força para, de fato, apoiar essas forças que buscam a independência dentro de Taiwan, que cresceram nesses últimos 20, 30 anos. Marco, hoje o presidente chinês Xi Jinping desceu ali até o orelhão que fica na Praça da Paz Celestial, colocou Desceu ali onde, Lucas? Não duas entendi. fichas, no orelhão ali que No fica orelhão? na Praça da Paz Celestial. Marco sabe bem onde é esse ponto. Colocou ali Sei, duas sei. fichas Já no... usei muito esse orelhão aí. Perfeito, Já perfeitamente. usei muito esse orelhão aí. Linha clássica ali da capital Pequim. Colocou duas fichas ali, ligou para o seu homólogo russo, Vladimir Putin,
que atendeu do lado de lá no orelhão que fica na Praça Vermelha, né, em Moscou. E o Putin disse assim ao Xi: olha, camarada Xi, fique tranquilo que a Rússia dará todo o apoio à segurança dos seus parceiros, segurança regional. E desligou a ligação. O presidente Xi rapidamente colocou mais 2 fichas no orelhão e ligou para o seu homólogo norte-americano estadunidense, Donald Trump. E disse assim: Trump, Taiwan é a China. Brincadeiras à parte, Marco, as ligações de fato aconteceram, talvez não da forma Pô, mas tava bonito, jocosa cara. com a qual eu Não quebra narrei, essa fantasia, não. mas as ligações aconteceram hoje, há poucas horas. Eu queria, Marco, a tua opinião sobre esses movimentos, sobre o que resultou dessas conversas e como é que você está analisando tanto a conversa do Xi com o Putin e logo na sequência a conversa do Xi com o Trump. Bom, primeiro eu queria testar a veracidade da história do Lucas, porque eu, particularmente, conheço os 2 orelhões, o da Praça Paz Celestial, onde morei 3 anos ali perto, e o da Praça Vermelha, onde moro perto hoje. Você conhece esses orelhões, então, né, Marco? Não é bafo esse negócio. O Marco, inclusive, já me ligou de um deles. Já me ligou de um deles. Caramba, Marco. Foi por isso que o Lucas ficou sabendo. Eu falei, pô, tô aqui na Praça Vermelha e tal. Não, mas agora, falando sério, tem muita coisa em jogo, né? Tem muita coisa em jogo. Eu tenho a impressão que essas 2 ligações estão mais ligadas à questão do Irã, que eu acho que é a questão mais urgente nesse momento. E aí eu também queria bater um pouco de bola aí, triangular um pouco com o professor Pedro, né? Porque é fato que o Trump foi eleito com uma plataforma, com a promessa, né, de não se meter em guerras, de acabar com a guerra na Ucrânia. E, enfim, a gente está vendo que não está acontecendo isso. Inclusive, já tem uma certa impaciência por parte do MAGA, do movimento Make America Great Again, já tem uma certa impaciência em relação ao Trump por causa disso. Inclusive, já há até rumores, já está circulando nos Estados Unidos uma possibilidade de que o Tucker Carlson, né, que é esse famoso apresentador, que agora tem um canal de YouTube que viraliza, ele não viraliza tanto quanto o Brasil de fato, mas ele tá ali perto, tá próximo da gente. Ele poderia ser um nome para as próximas eleições presidenciais de 2028, justamente porque tem um setor do MAGA que já começa a dizer que o Trump não cumpriu a promessa, enfim, traiu o movimento. Existe também, né, Marco? Assim, um pequeno detalhe constitucional. Nenhum ser humano, nenhum estadunidense pode concorrer a um 3º mandato. Assim, isso que diz a Constituição. Mas você sabe que até detalhe, isso, né? Mas até isso eles já estão. O Steve Bannon já falou isso em público, que eles já têm uma tática para isso e que eles vão tentar jogar o Trump para mais um mandato. 4 more years, né? Já tem até a palavra de ordem já. Que a regra é essa, né? Pois é. Agora, eu sinceramente, eu acho que isso não vai parar. Eu acho que essa sanha não vai parar. E eu diria o seguinte, como a gente também já discutiu várias vezes aqui, e o grupo político do Trump, várias pessoas já tinham falado isso muito antes das eleições. A ideia de acabar com a guerra na Ucrânia, de resolver o conflito da Ucrânia, não é por um arrobo pacifista do Donald Trump ou da Casa Branca. Nada mais é do que um movimento tático de quem analisa que a grande ameaça, o grande inimigo, o grande adversário a ser derrotado é a China. Então, nesse sentido, acho inclusive que a questão do Irã, para essa tática, é uma questão, ela é um tiro no pé, porque, claro, atingir o Irã é para atingir a China. Vamos lembrar que o Irã é responsável hoje, há estimativas, porque a gente não sabe o número exato, né? Porque o comércio exterior do Irã ele é cheio de esquemas para contornar sanções, mas há estimativas de que o Irã talvez hoje seja responsável por 25% do consumo de petróleo chinês. Então, evidentemente, que uma mudança de regime no Irã, né, tem como objetivo último atingir a China. Agora, do ponto de vista a médio e longo prazo, eu não vejo, cada vez menos eu vejo uma saída para o conflito Estados Unidos e China que não passe por uma guerra. Não pela vontade chinesa, mas pela vontade imperialista da Casa Branca. Porque os Estados Unidos já perceberam que não tem mais como parar a China. A China não vai fazer reuniãozinha no Plaza. A China não vai fazer reuniãozinha no Plaza. Né? E os Estados Unidos já tentaram de tudo, desde 2017. Guerra comercial, depois sanções contra a Huawei, depois sanções tecnológicas, acesso aos chips. E tudo que tem acontecido é a China conseguir, depois de 2, 3 anos, né, contornar esses ataques.
Então já está claro para os Estados Unidos que não tem mais como parar a China economicamente. A única forma de parar é uma guerra. E tem muita gente nos Estados Unidos dizendo isso já. No Pentágono, inclusive. Mas, Tem até data. Tem um general um dia desse que diz que tem que ser até 2027, ô, louco. porque senão a China vai atingir um desenvolvimento militar que vai tornar muito difícil uma eventual vitória dos Estados Unidos. The clock É is isso que estão ticking, dizendo já friends. faz tempo. Ano que vem, quer dizer que. O Marco, peraí, vamos lá. Existe alguma teoria, algum estudo, alguma projeção que você tenha visto que resulte numa avaliação que uma guerra entre os Estados Unidos e China poderia ser favorável para os Estados Unidos? Ou seria apenas um Armagedon total? Não, nos Estados Unidos, muita gente no Pentágono acredita piamente nisso. Que eles têm como É um ganhar. negócio que eles têm como ganhar. Que eles têm como ganhar, porque tem uma doutrina nos Estados Unidos já faz pelo menos uns 10 anos, em que há uma espécie de uma crença de que eles são capazes de fazer o tal do primeiro ataque preventivo de decapitação, em que eles conseguiriam atingir todas as ogivas nucleares, tanto da Rússia quanto da China. E isso virou uma espécie de uma doutrina no Pentágono. A primeira vez que eu vi isso, faz uns 10 anos, eu achei uma loucura. Falei, não é possível que alguém acredite nisso. Mas, de fato, né, fui atrás, já vi artigos sobre isso, já vi debates. Eles acreditam piamente que eles podem vencer uma guerra nuclear, tanto contra a Rússia quanto contra a China. Acho que é uma viagem gigantesca, mas é isso que tem movido o Pentágono. E vou falar para você, é muito preocupante se a gente vê, por exemplo, ano passado, nos últimos 2 anos, a gente viu muito na mídia dos Estados Unidos, em programas de TV, assim, populares, noticiário da NBC ou da CBS, fazendo simulações de guerra ao redor de Taiwan. O que aconteceria num eventual conflito China e Estados Unidos. E isso, assim, gente, é ao vivo, noticiário das 8 da noite, uma coisa, né, horário nobre. Então, assim, já há uma preparação sendo feita nos Estados Unidos há alguns anos. Teve uma matéria da Newsweek, foi ano passado, fazendo o cálculo de quantas pessoas morreriam em Washington, em Pequim, em Moscou, em Pyongyang, com um eventual ataque nuclear. Aí 1,5 milhão a 2 milhões em cada uma das cidades, né, de imediato. Então, assim, nós estamos caminhando, eu acho, cada vez mais para um cenário desastroso, né? Acho ruim falar isso, não quero acabar aqui o programa em tom menor, mas o que a gente tem visto não tem cada vez menos alternativas para o Império. Né? O que o Trump está fazendo agora não é porque ele é louco, porque ele é mau, porque ele é mafioso, porque o Império precisa agir fora da lei, o Império precisa, num momento de crise como eles estão vivendo, precisam saquear, precisam fazer genocídio, precisam roubar, precisam enganar. Então, assim, a gente está chegando já num limite, né? E isso é muito preocupante. Queria ouvir o professor Pedro Brito sobre isso que o Marco falou. Inclusive, a gente já está chegando mais para nossa reta final, né? Uhum. Professor Pedro, se você pudesse fazer as suas considerações finais reagindo ao que o Marco falou, agradeceria. Claro que mantendo também o foco nessa relação entre China e Japão. Claro, claro. Eu vou pegar o gancho final ali do Marco, dessa final mais pessimista, né, em relação ao que a gente vem observando na política internacional, e eu estou muito alinhado a essa ideia, né, que apesar de eu achar que não necessariamente a gente tem uma inevitabilidade de uma guerra central, mas eu acho que a gente caminha para um processo competitivo que está longe de parar. E essas ações dos Estados Unidos, né, sendo mais agressivo, fazendo pirataria e por aí vai, que a gente tem observado no governo Trump, cada vez mais me parece que elas vão se configurando como políticas de Estado, até a gente não tem uma ala que, apesar de ter o Partido Democrata, ele não se contrapõe de fato com uma doutrina de ruptura, pelo contrário, muitas medidas têm muitas similaridades. E dentro do Partido Republicano a gente já tem a cooptação por essa ala mais trumpista, né, de pensar numa direita global, uma aliança com as extremas direitas de vários países do mundo. Então eu acho que esse conflito, essa tendência de competição, ela vai aumentar, e a gente vai continuar vendo episódios desse tipo. Eu acho que a questão de Taiwan acaba sendo central. Assim, num cenário que eventualmente Taiwan se torne um foco de uma guerra, eu infelizmente não consigo ver um cenário que isso não escale para ser de fato uma guerra, no mínimo regional na Ásia. Mas acho que pode incluir outros cenários, como o Oriente Médio, no Extremo Oriente, claro, mas assim no Oriente Médio também, Ásia Central, porque hoje esses cenários são todos interligados, né? Tem muita interconexão, muita parceria entre esses países, e o que acontece num lado
acaba impactando no outro. Então, acho que a gente tem que... A questão de Taiwan parece distante, assim, se a gente pensa no nosso cotidiano, mas ela acaba sendo muito relevante para a gente ver como é que essas coisas vão caminhar. Hoje eu não vejo esses países, qualquer que seja deles, né, o Japão, Taiwan, o Japão ou outros aliados ali, como a própria Coreia do Sul, dando passos atrás nesse processo de militarização. E a gente sabe que a extrema-direita nesse país tem crescido. Eu mencionei aqui do Japão, né, o Sanseitou é um partido que tem pautas muito conservadoras, homofóbicas e por aí vai, e tem ganhado força. Então a tendência que a gente vê é de crescimento desses setores políticos, e isso, claro, gera mais risco para a segurança internacional. E eu acho que um desafio especial para países dos BRICS de forma geral, e eu acho que o Brasil, que não está nessa disputa militar, mas ele é um país central e vai ter que achar uma posição que lhe dê garantias, né, e pelo menos conforto para sobreviver a esse cenário. Queria só ler mais umas mensagens aqui dos nossos ouvintes. O Tito manda uma mensagem aqui em espanhol. Buenas tardes, bendiciones, um abraço. Plínio Vladimir Peña, de República Dominicana, um grande companheiro dominicano. Bem-vindo, companheiro. E aqui o Melônio também manda aqui, ó. Boa tarde, engenheiro mecânico José Rebarmé Melônio, de São Luís do Maranhão, grande São Luís do Maranhão. Na questão do Irã, os Estados Unidos vivem um dilema estratégico. O Irã não é árabe, é persa e é muito bem armado, diz aqui o companheiro de São Luís. Obrigado pela audiência, camaradas. Vamos deixando o like aí então, porque o programa ainda não acabou, Rodrigo Durão. Sim, Nunca terminamos em tom menor aqui. Não. Sempre tentamos terminar aqui no nosso compromisso com a serotonina do ouvinte, trazendo aqui as maiores peripécias, os maiores absurdos que a extrema-direita mundial apronta, pra gente dar um pouco de risada, porque a risada também é uma arma muito eficaz contra o obscurantismo. Pra viver é melhor sempre rir, já dizia o palhaço Bozo. Seremos o violino do barco afundando, tocando Bora. a Internacional ou o nosso tema do Terra Plana. Qualquer. Cadê? We don't need no education. A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. Chegamos aqui para o Terra Plana, e se você está vindo pela primeira vez e não sabe como funciona, é muito simples. Cada um de nós vai trazer aqui a notícia mais bizarra que saiu na semana, e quem escolhe quem merece o troféu é o nosso analista de hoje. Hoje a gente vai com um estreante aqui, o professor Pedro Brits, da Fundação Getúlio Vargas. Então, professor, estamos em suas mãos, hein, para eleger aqui a maior sandice da extrema-direita mundial. Rodrigo Durão, passa a bola para você, camarada. Vou de Milei. Faz Milei. tempo que ele não aparece por aqui. E a notícia que vem... El León, Javier Milei. As costeletas mais famosas da América do Sul, atualmente, viraram notícia porque Milei está atrás de 250 bilhões de dólares. Bilhões com B. Com B. Ou seja, mais de R$1 trilhão Rapaz. que os argentinos colocam debaixo dos seus colchões, escondem dentro de ursinhos de pelúcia, escondem no forro do teto. Ou seja, um costume desde a crise do começo do século, que os argentinos têm de esconder o seu dinheiro, fazer aquela poupancinha ao alcance da mão, longe dos olhos do ladrão, né? Então, essa é a missão de Javier Milei nesse atual momento. O que eu achei de veras engraçado, né? As missões impossíveis de Javier Milei, né? Ele que é um grande super-herói, ou um super-vilão, né? Característico aí de qualquer Marvel ou DC, né? Digno das fantasias mais malucas. Exatamente. Exatamente. Marco Fernandes, hoje você vai jogar pro time dos correspondentes, é isso mesmo, camarada? O que você trouxe pra gente? Eu sou que nem o Birubiru, pô, eu jogo nas 11. Lembra do Birubiru? Muito bem, jogou de muito lateral bem. direita, ponta esquerda. Cobra o escanteio e corre pra cabecear. E ainda pinta o cabelo. Exatamente. E o meu hoje, o título do meu é a KGB voltou, a Meu Deus. KGB voltou. Como Houve saiu um breaking news, se eu não me engano foi na segunda-feira, eu estava assistindo RT, noticiário, e apareceu então essa notícia de que o serviço de inteligência, o SVR, que é o serviço de inteligência russo no exterior, né, o que era a KGB era interno e externo, né, e eles soltaram então essa denúncia de que aquele atentado ao Ibrahim Traoré, em Burkina Faso, que aconteceu no começo do ano, que inclusive o Brasil de Fato reportou, né, foi dia 3 de janeiro, na verdade, soltaram então informações de inteligência de que foi um ataque planejado, organizado, liderado pela França, né, pelo presidente Macron, com a ajuda aí do ex-presidente da Costa do Marfim, com a ajuda da Nigéria e eventualmente alguma coisa dos Estados Unidos.
mas de que seria uma reação desesperada da França, que foi enxotada, né, com honras de chefe de Estado, do Sahel, dos países do Mali, do Burkina Faso, do Níger, com apoio russo, evidentemente, né, já há alguns anos, mas que então a França está tentando retomar a sua hegemonia na África Ocidental. Então estaria aí tentando, não só o Traoré, tem outras tentativas no Mali que já foram reportadas, mas de fato a França, enfim, garantindo aí o seu legado colonial, né, e mantendo as suas tradições de derrubar presidentes africanos, assassiná-los, etc. Então essa fica aí como terra plana da semana. E vejam só, um programa que lembramos de Patrice Lumumba aqui, né? O caso trágico do Patrice Lumumba. A gente aqui agora tendo que lidar com mais essa agressão do imperialismo francês aí contra os países do Sahel. Lembrando que o Sahel, para quem não sabe, o Sahel é uma série de países do centro da África, de oeste a leste, que buscam se livrar do jugo colonial francês. Não é mais colônia oficialmente desde a década de 60, mas a França mantém o monopólio de praticamente todas as atividades econômicas, moeda, inclusive. Ou seja, uma exploração desgraçada que acontece. E países que recentemente dividiram essa mesma experiência de passarem por revoluções militares populares, né? Países pobres que precisam de desenvolvimento desesperadamente. Exatamente. Né? E mudaram de governo, mudaram de orientação política, agora estão tentando se firmar, se atrelar mais a essa linha dos países do sul global. E você, Lucas? Olha só, vou para Buenos Aires também. Opa. Vou para Milei, mas não o Milei, especificamente o governo Milei, porque você sabe que o Milei tem amigos também, ele tem amigos. Tão quanto malucos quanto ele, né? Toto Caputo, Luiz Caputo, o ministro da Fazenda do Javier Milei, que depois de revelado o índice de inflação de janeiro de 26, onde ali a seção roupas e vestuário mostrou ali um aumento nos preços considerável, ali puxando a inflação do mês de janeiro. O governo está em meio a um esforço de abrir para importações exterior, né, de manufaturas, e perguntaram ao ministro Caputo: ministro, os preços de roupas estão muito caros, né? Como é que os argentinos agora vão se vestir? Ele disse: olha, eu não sei, eu nunca comprei roupa na Argentina. Eu sempre comprei roupa importada. Eu sempre comprei roupa de fora, do estrangeiro. Essa aí é pra quem consegue... Nossa, Maria... Obrigado, Rodrigo Dão. Você cravou o selo Maria Antonieta aí dos brioches, né? Eu achei isso uma disfarçatez tão grande, assim. Ele disse, mas pra quem tem oportunidade de viajar ao estrangeiro ou alguma outra forma... talvez comprando na Shopee, na Shein, né, nas lojinhas aí. Mas, cara, achei de uma disfarçatez tão grande, assim, o povo argentino passando por uma inflação altíssima e não vai conseguir comprar roupa e, eu não sei, nunca comprei roupa na Argentina. Gostaram dessa, camaradas? Inferno. Bizarro, né? Sensacional. Professor Pedro Brites, obrigado pela sua participação, foi um prazer te ter aqui pela primeira vez no estrangeiro, volte mais vezes. E para quem vai ser o voto aí, por favor, no nosso troféu Terra Plana? Olha, são temas bem bons, assim, né? Mas pra gente terminar mais em alto astral, acho que não tem como não falar do nosso ministro aí que só compra roupa no free shop atravessando ali pro Uruguai ou vem pro Brasil, não sei onde é que ele compra, porque não dá. Mas essa caricatura do governo Milei é sempre divertida, a gente tem que se divertir também, dá tristeza, deixa eu passar pra risada. Chocrível, né? Como diria Eu agradeço pelo convite. Obrigado, professor. Marco Fernandes, obrigado, camarada, por mais uma participação estelar aqui no Estrangeiro. Imagina, prazer como sempre, companheiros. Vamos ver, olha só. Prazer conhecer o Pedro também. O placar, quero ver só o placar, porque quando eu faço o ponto aqui, eu tenho que me vangloriar um pouco também, né? Porque ano passado eu fiquei na lanterna, aí ó, hoje tô liderando essa competição. Nossa, Lucas Stanislau tá com 3? Ui, engraçado, eu tava com 1 ponto, eu ganhei semana passada, eu tô com 1 ainda. Agora ninguém me segura, cara, foguete não dá ré. Eu acho que eu vou pedir uma CPI desse placar aí, tá meio contestável. Rodrigo Durão, aqui não tem VAR, cara, aqui é podcast raiz. É o acordo de plaza aqui do estrangeiro. Obrigado, companheiro, por mais um podcast aqui maravilhoso. Lembrando a ficha técnica, né, Lucas? Manda ver. Vamos lá. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, escrito e apresentado. A direção é da Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Nação Caloura, a operação dos features de Marina Ortega, a identidade visual Rafael Canoba, no Brasil de Fato, coordenação de jornalismo é da Moniz Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais de Rafael Lacuri e direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.